Vive-se um medo constante. É um sobressalto atrás de um sobressalto. Isto não é normal irmos a uma reunião e depois as doutoras têm que me ajudar a retirar-me do local. Calorosas saudações, e a malta que anda a invadir casas, em vez de invadir casas, podia invadir este vídeo com likes. Era muito mais produtivo para a sociedade e eu ficava-vos agradecido. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 180 mil subscritores. Eu queria ver se chegávamos lá até ao dia 18 de maio, até ao dia das eleições. É difícil, mas quiçá execuível. Portanto, subscrevam e partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, onde vocês quiserem, estão completamente à vontade. E relembro uma coisa muito importante antes de irmos para o vídeo. Hoje há debate entre André Ventura e Luís Montenegro, às 9 da noite. Nós vamos estar a acompanhar em direto. Está o link no primeiro comentário afixado, portanto já podem ir lá à live, deixar o vosso like, essas coisas todas, ativar as notificações. Portanto, não se esqueçam, entramos em direto por volta das 9 da noite. Relembro também o código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto. Hein? É bom, não é? Portanto, aproveitem até ao final do mês, até ao dia 30 de Abril, porque quem usar o código está automaticamente registado para vencer um giveaway na ordem dos 150 euros. Portanto, aproveitem, eu vou anunciar o vencedor no início do mês de maio. Portanto, sem mais demoras, meus amigos, vamos ver o que é que se está a passar, porque a mãe, a Andreia, no caso da situação de Irmesinde, que teve a sua casa invadida por 30 ou 40 pessoas de forma completamente ilegal e foi ameaçada, ela e a sua filha, agora teve uma reunião na Câmara Municipal para resolver o seu problema. E o que é que aconteceu? As 30 ou 40 pessoas que lá estavam a ocupar a sua casa ilegalmente invadiram a reunião que a senhora estava a ter para resolver esse mesmo problema. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Agora, informação que já terminou a reunião entre a Câmara Municipal de Valongo e a mulher que viu a sua casa ser ocupada ilegalmente por membros da comunidade cigana. Já estamos com o Fernando Coelho agora em direto. Fernando, boa tarde. Sabemos os resultados da reunião? Boa tarde, Francisco. Sabemos em parte, porque a reunião não chegou a terminar oficialmente, uma vez que foi detectada no interior da Câmara Municipal de Valongo a presença de membros da comunidade cigana, vizinhos de Andreia Pereira, que estavam lá nas imediações e dentro até mesmo da Câmara Municipal, e o que obrigou a que a reunião tivesse um desfecho mais prematuro e obrigou a que, por motivos de segurança, acabassem mesmo por ter de sair com alguma descrição e abandonassem o local, precisamente por esses motivos de segurança que estava agora a enumerar. Aqui comigo tenho precisamente a Andreia Pereira para nos falar um pouco destas conclusões e daquilo que foi possível desde já adiantar com a ação social da Câmara Municipal de Valongo. Andreia, o que é que lhe foi dito? O que é que lhe podem assegurar neste momento? Olá, boa tarde a todos, lá para casa, ao mundo. E a vocês, obrigado. O que me foi dito em reunião na Câmara com os doutores, caso seja necessário, estão dispostos a ajudar para já ter um quartinho, caso necessite de evacuar, portanto ter um resguardo que não seja onde estou, e que em maio a casa está a ser remodelada, está a ser restaurada, deu-se aqui uma habitação vaga, estão a restaurá-la, mas só no final de maio a poderão entregar. Isto deixa-me genuinamente, a situação toda ela é muito triste, mas ainda me deixa mais triste e preocupado e até um pouco revoltado, porque, para vermos a ordem dos acontecimentos, esta senhora tem a casa ocupada há anos, desviaram-lhe a água potável com um desvio a nível da canalização há 7 ou 8 meses, a Câmara Municipal nada fez até ao momento em que a comunicação social começou a noticiar isto, e isto começou a ficar muito mais mediático do ponto de vista dos novos mídias, das redes sociais, e no final do dia, quando esta senhora consegue finalmente ter algum tipo de resolução do problema a nível institucional, em termos de contacto com a Câmara Municipal, que em muita instância é responsável por isto ainda estar a decorrer, nesse mesmo exato momento, as pessoas que lhe ocuparam a casa vão interromper a reunião e invadem essa propriedade pública. Mas com o intuito de quê? Ameaçar? É que, reparem, em primeiro lugar, se ocupam ilegalmente uma casa, estamos a falar de uma ilegalidade. Portanto, logo aí, primeiro problema. Se estamos a falar de algum tipo de intimidação ou até de ameaças a uma mãe que simplesmente quer viver num sítio com água potável pela qual ela paga para viver lá, então ainda mais grave se trata. Terceiro ponto ainda mais grave é que, em termos legais, eu ainda não vi consequências absolutamente nenhumas para as pessoas que ocuparam a casa ilegalmente e, ao mesmo tempo, estão a ameaçar, alegadamente, com invasões em reuniões na Câmara Municipal.
Eu não sei onde é que a gente vai parar, mas eu só espero que não seja uma realidade onde isto é um comportamento normalizado do ponto de vista social, porque ninguém merece isto. Ninguém merece isto. E não foi o Portugal onde eu cresci. Em termos do que aconteceu, que de facto é um bocadinho insólito, coincidência ou não, não deixa de ser aqui um risco. Essa segurança só poderia ser por parte das autoridades competentes. E permita-me voltar à questão da Câmara. As soluções apresentadas dão-lhe alguma garantia, pelo menos de conforto, alguma segurança? Eu não conheço o espaço, eu terei que ir ver o espaço. Eu ainda não dei uma resposta definitiva e fiquei de fazer-me com a maior brevidade, até para estudar o espaço. Sei que é algo calmo, o que é bom, mas claro que com este tipo de situações eu já não sei o que é bom ou não e onde é que eu posso estar ou não para vive sob medo constante. É um sobressalto atrás de um sobressalto. Isto não é normal irmos a uma reunião e depois as doutoras têm que me ajudar a retirar-me do local. Isto dá-me genuinamente pena. Epá, a situação toda é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. E ainda para mais, isto até a nível de segurança, criminalidade, que acho que toda a gente vê logo numa análise minimamente superficial, identifica-se logo aqui a questão do problema. Mas para quem tem acompanhado o caso, aqui no canal, ou até, enfim, noutros meios, sabe que a Andreia é uma pessoa com muitas dificuldades a nível de saúde, porque já teve, eu não vos quero equivocar, mas já teve vários AVCs, já teve vários ataques cardíacos e já teve várias tromboses, mas várias mesmo. Eu não sei se foi 5 tromboses e 2 AVCs, foi uma coisa assim do género. Eu não me quero enganar, mas é no plural, quer uma, quer outra. Enfim, e preocupa-me imenso, porque reparem, estamos a falar de uma pessoa que já tem debilidades cardíacas, várias. Enfim, eu não sou médico, não é a minha área, mas toda a gente percebe com o mínimo de conhecimento que claramente isto não pode ser bom, este nível de stress, a ser ameaçada, a trocar constantemente de casa, a ver a casa ocupada, a ver a filha a sofrer, a ser também ela ameaçada, a ter que fugir de casa num táxi e pagar 50 euros para não serem agredidas, como foi mencionado na reportagem de há uns dias atrás. Isto claramente não faz bem à saúde cardíaca de uma pessoa que, no caso, é reformada por invalidez porque já teve várias tromboses e ataques cardíacos. Epá, desculpem lá. Isto não pode ser... isto não era inadmissível em circunstância alguma. Ainda para mais, para uma mãe que cria uma filha sozinha, nesta circunstância. E, portanto, é claro que a Andreia, e eu percebo perfeitamente, é muito contida nas críticas que faz porque está dependente das pessoas a quem eu individualmente e muita gente só me apetece criticar, que são as entidades responsáveis. Mas a realidade é que são os principais responsáveis por isto. E é um desdém completo. Porque depois agora, na altura da campanha eleitoral e etc., a classe política vem com a conversa de que temos que proteger os mais desfavorecidos e etc. E atenção, de um ponto de vista ideológico e institucional, é para isso que o Estado Social existe em Portugal, que é para proteger os mais desfavorecidos, através do sustento da classe média e da classe alta. A questão é que não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Pelo menos em circunstâncias como estas. Portanto, é uma situação que, para além do stress enorme que lhe causa, faz com que fique sempre de coração nas mãos, não sabendo quando é que pode acontecer um encontro com algum membro, algum vizinho seu e que pode pôr em causa a sua vida e ainda para mais da sua filha, que relembro lá para casa que é menor de idade, tem 13 anos. Exatamente, esse é o ponto, essa é a questão. O que nos preocupa muito mais, quanto a mim, quanto à Câmara e agora às autoridades e agora à Câmara também, mas que não, para já temos mesmo que falar, e irá ser contactado certamente, a parte policial, porque não sabemos se foi coincidência ou o que é que aconteceu. Não havia essa divulgação para que houvesse aqui alguma fuga de informação ou o que quer que fosse. Foi de facto aqui uma situação muito constrangedora, quer para mim, quer para as senhoras em questão, quer para quem estava comigo, não é? Podíamos estar todos aqui em perigo e nós não queremos aqui nenhum cenário de violência ou aqui de retaliações, que ainda iria ser muito pior. Eu quero salvaguardar a minha integridade física e a da criança. E pedia-lhe nesse sentido que nos descrevesse um pouco
daquela que tem sido uma montanha-russa de emoções nestes últimos dias, sobretudo desde que a reportagem foi publicada e quando isto ganhou um pouco mais de alcance. Como é que tem sido viver a situação toda por si, viver com esse medo, a pressão constante? Limito-me a estar fechada, isolada, limito-me por várias questões, limito-me a proteger-me nesta situação até que a mesma se comece a resolver, limito-me a fechar-me, a isolar-me do mundo, a isolar-me das pessoas para estar em segurança, saber que assim estou em segurança, quer eu, quer a criança. Compreendo perfeitamente. Compreendo perfeitamente. Entretanto, só que um à parte, eu não sei se o GoFundMe ainda está a decorrer, acho que sim, a angariação de fundos, mas se pesquisarem no Google, eu até posso meter no comentário afixado também, mas está a decorrer um GoFundMe para ajudar a família em questão, a Andreia e a filha, que começou na altura em que eu comecei a acompanhar o caso, que foi há 3 dias, havia 1000 e tal euros angariados, da última vez que vi, ia para nos 13, 14 mil, não sei se já ultrapassaram, provavelmente sim, espero que sim. Portanto, quem quiser fazer uma doação de qualquer valor, o que importa é ajudar. Eu coloco aí na descrição ou no comentário fixado, é melhor, mas pesquisem no Google Família Hermesinde GoFundMe e aparece certamente. Agora, eu volto à mesma questão, é que não focando agora tanto no caso em si, porque já me debrucei um pouco sobre isso, mas falando de uma questão mais genérica, no caso das ocupações, se já é um problema genérico em Portugal como é em outros países da Europa, não. Contudo, eu começo a ficar preocupado no sentido em que nos próximos meses ou nos próximos anos isto possa ser uma realidade muito similar àquilo que acontece em Espanha. Primeiro porque é já aqui ao lado. Segundo, são países culturalmente e civilizacionalmente muito similares. E terceiro, o número de casos de ocupações tem vindo a aumentar. Ou seja, é um problema estrutural, como é, por exemplo, sei lá, a dívida pública ou até a imigração descontrolada. Não creio que esteja nessa dimensão. Agora, que já esteve muito menos mal do que está agora, isso já esteve. Portanto, quando as coisas começam aqui a piorar, é bom cortar-se o mal pela raiz, porque andarmos aqui com desdém, enfim, não querendo colocar isto numa análise muito simplória, mas se vocês não lavarem os dentes todos os dias, há de chegar o dia em que apanham uma cárie, não é? E, portanto, parece que Portugal está há 1 ou 2 dias sem lavar os dentes relativamente às questões da ocupação. Se calhar, se ficar 1 mês, a cárie vai aparecer. Portanto, era bom que começássemos a ir ao dentista, figurativamente falando, não é? Vamos prosseguir. E sobre a criança, perguntava-lhe como é que se encontra, como é que está a viver uma situação que, para uma criança de 13 anos, está muito longe de ser normal. Sim, muito longe de ser normal, mas já assim estava há muitos tempos atrás, desde o início destas ameaças, de todas estas ameaças. Eu batia todas as portas, digamos assim, e ninguém ouviu o nosso grito de socorro. Esta parte não é que esteja a parte mediática, digamos assim, que é o que preocupa as pessoas, e uma das perguntas que toda a gente faz é como é que se lida com a parte mediática. Não é a parte mediática que está aqui a pressionar em algum momento a menor. Acho que há sim a parte positiva de ok, o passo maior foi dado para que existam aqui soluções e para que não voltem a acontecer. A questão mesmo é as ameaças, o terror vivido anteriormente. Esse sim tem que ser constantemente referido, porque os stresses pós-traumáticos vão ficar ali. As feridas nunca mais ninguém as vai apagar, infelizmente. As pessoas nós temos direitos, temos deveres. Acima de tudo temos deveres e respeito, acima de qualquer coisa. É o que toda a gente deve ter por toda a gente, independentemente da sua etnia, raça, cor, seja o que for. O respeito é a base de uma comunidade feliz. Excelente comentário.
Porque podiam aparecer certamente pessoas, porque como são pessoas da comunidade cigana a invadir a casa, são 30 ou 40 pessoas ciganas a invadir a casa, poderia vir certamente alguém. Por acaso não tenho visto muito esse argumento, posso ser eu que estou distraído, mas não vi muita gente a dizer isso. Mas poderiam dizer, isto é apenas uma questão de discriminação, só porque eles são de comunidade X ou Y. Não se trata disso. Independentemente de quem invada casas, é um ato mau e condenável, igualmente pejorativo perante a lei, independentemente da nossa origem étnica, sexual, seja o que for, não é? Portanto, acho que este comentário aqui é extremamente bem colocado. Extremamente bem colocado. Pois claramente podemos fazer uma análise se, devido à comunidade em si ser mais fechada ou não se adaptar às regras gerais da comunidade, da sociedade portuguesa, se é mais comum em termos comunitários em determinadas comunidades do que outras, isso é outra questão. Agora, o princípio filosófico da não discriminação na base étnica e afins está aqui. E isso é fantástico do ponto de vista humano. O princípio da não discriminação. Portanto, muitíssimo bem colocado. Muitíssimo bem colocado. E atenção, isto é apenas ser um humano com bom senso, a pensar de forma racional. E outro aspecto, que se calhar até nem tem sido muito falado, é nos aspectos de saúde que se fala claramente também, que eu já mencionei, mas dos aspectos de saúde também, mas psicológica para a filha, porque todos nós não, enfim, provavelmente se calhar devo ter algumas pessoas com 13, 14 anos, que é a idade da filha da Andreia, mas todos nós já tivemos 13 ou 12 anos, 14, por volta disso, e viver estas experiências com essa idade certamente deixa represálias e deixa marcas para o futuro se não forem devidamente acompanhadas de um ponto de vista de saúde mental. Portanto, há aqui duas questões de saúde, quer de um ponto de vista mais físico por parte da mãe, da Andreia, e do outro de saúde mental por parte da filha, que claramente acabam por também ser responsabilidade das autoridades competentes. Portanto, principalmente a nível municipal e afins. Mas digo-vos uma coisa, isto choca-me e não é... reparem, se nós fôssemos o país mais pobre do mundo, uma coisa assim do género, Portugal tem déficits económicos, claro. Agora, vão-me dizer que não há meios suficientes para desocuparem uma casa que está ocupada ilegalmente. Vão-me dizer que não há meios suficientes para, enquanto essa desocupação é feita, não há uma habitação pública, um imóvel devoluto qualquer do Estado onde se possa colocar esta mãe e esta filha. Vão-me dizer que não há esses recursos. Claro que há. Tanto que quando a reportagem saiu, a Câmara Municipal de Valongo ficou assim, com medo, e arranjaram logo a habitação pública. Foi assim um truque de magia. Parece que o Harry Potter agora se tornou presidente da Câmara Municipal de Valongo. Magia, varinha mágica, aparece a habitação pública. Portanto, o que há é falta de competência e falta de vontade política. A realidade é essa. Pergunto-lhe nesse sentido o que é que espera que venham a ser os próximos dias, as próximas semanas, e sei que é constantemente bombardeada com as chamadas, isso certamente não ajuda a aliviar, pelo menos, a tensão. Exato, eu estou a evitar ler agora algumas notícias, estou a evitar atender alguns telefonemas e peço desculpa por não estar efetivamente a atender toda a gente, mas também fico cansada, o meu telefone não para mesmo de tocar. E eu agradeço mesmo esta onda de solidariedade, quererem saber onde é que tu estás bem, precisas de alguma coisa, precisas de comer, precisas de um refúgio. Um abraço enorme. Eu nunca terei como agradecer esta onda de solidariedade que se tornou gigante já além fronteiras. Obrigado, mesmo as pessoas daqui de Irmesim, toda a gente tem-se mostrado, pessoas em Lisboa, Sintra, Amadora, toda a gente tem tido aqui uma onda de solidariedade gigante. Eu agradeço do fundo do meu coração, em meu nome, em nome da Liz, e faço aqui, não deixo de fazer aqui um apelo. Se cada um viver a sua vida em paz, conforme a lei, não acontecem desgraças nem retaliações. Está como está, já está péssimo, não queiram piorar mais. Eu cada vez gosto mais da Andreia, pá. Eu não o conheço pessoalmente, não conheço pessoalmente, só conheço disto, mas a ideia que se transmite no meio deste caos todo é de louvar. A sério, é de louvar. É de louvar, a sério. E já agora... agradeço, porque estava a agradecer a onda de solidariedade, e sinto
não querendo ser desumilde, mas sinto que também pude dar aqui um boost à coisa. E fico feliz por isso, pá, porque às vezes é bom ter exposição, às vezes não é bom. A parte boa, olha, a melhor parte de ter exposição para estas coisas, para praticar o bem, é mais nestas coisas aqui, se querem que vos diga. Portanto, ainda bem, fico feliz. Fico ainda mais feliz se a situação se resolvesse, pararem de haver invasões de propriedade privada e em reuniões de Câmara Municipal, e que a polícia tenha poder para fazer efetivamente algo. E que os políticos sejam mais competentes a nível autárquico, se bem que isso já é outra história. Bom, meus amigos, ficamos por aqui, tá? Digam-me a vossa opinião nos comentários. Relembro que hoje há live às 9 da noite para reagirmos em direto ao debate entre André Ventura e Luís Montenegro. Ficamos por aqui, meus amigos. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.